E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python para engenheiros de dados aqui da Aprender Dados. Hoje a gente vai ver na nossa aula 7 uma introdução sobre Pandas. Pandas ela é uma biblioteca Python que é muito utilizada principalmente por analistas e cientistas de dados para verificar realmente o dado que está chegando, executar alguns procedimentos, tipo uma limpeza de dados, fazer alguma consulta, né? Então, se eu tenho ali uma série de funcionários, eu quero pegar a média aqui do salário desses funcionários, são tipos de operações que a gente consegue fazer com Pandas. E ele é super popular, né, na área, entre analistas, cientistas e também de engenheiros. Todo mundo ou usa diretamente o Pandas, ou usa de alguma forma menor, ou indiretamente. E aqui para o Databricks, a gente tem até dois tipos que ele deixa você executar, que seriam o Pandas, e também, junto com o Python, o PySpark. Vai ter algumas funções parecidas, outras até basicamente a mesma coisa, a sintaxe, mas o PySpark tem infinitamente maiores opções para a gente, até facilita mais o nosso trabalho aqui quando a gente está mexendo com tabelas dentro do Databricks. Então, focando aqui em Pandas por enquanto, o Pandas, como ele é uma biblioteca, a gente tem que importar ele para o nosso ambiente. Se você está usando o Databricks Community, ele já está instalado, a gente não precisa instalar a biblioteca, é só importar. E geralmente a gente faz dessa forma aqui. Eu tenho um import pandas, eu dou um alias, que é um apelido, de como eu vou chamar essa biblioteca aqui para frente. Então a gente sempre deixa aqui um alias, um spd. E aí toda vez que eu for usar alguma função já embutida do pandas, eu vou colocar pd ponto o nome da função. Se eu executar aqui, ele executa normalmente, não precisa instalar, ele já está embutido. Se eu precisasse instalar, eu seria aqui, né? Pip install Pandas. Aí ele busca essa biblioteca e faz a instalação aqui para gente. Então, agora eu estou usando Pandas, posso usar qualquer outra biblioteca. Além disso, a gente consegue instalar aqui dentro do Databricks dessa forma. Então, seguindo, geralmente quando a gente está mexendo com pandas, a gente tem um data frame associado. O data frame, ele é como se fosse uma tabela, né? Então, a gente pode ter um CSV, um TXT, um Excel, que lá dentro pode ter uma tabela, a gente vai ler, e isso vai transformar num data frame, que é uma visão dessa tabela, desse conjunto de dados. E aí a gente pode trabalhar de diversas formas. Aqui, ó, eu tenho um exemplo. Eu estou passando aqui um dado, que é João, 30, recursos humanos. O que é isso aqui? Isso aqui, como data, ele, na minha tabela, e a gente entra um pouquinho em umas matérias de faculdade de desenvolvimento, direito de computação, a gente tem, e até de matemática, a gente tem as matrizes, né? Então, pensa que isso aqui como uma matriz, a gente tem linhas e colunas. Aqui seria 3 por 3, então vamos ter 3 linhas e 3 colunas também. Para cada um desse aqui, quando eu passo ele como data, separando entre essas chaves aqui e por vírgula, eu tenho a informação do que serão minhas linhas. Então, para não ficar tipo João
30, João, aqui onde está Marcos virar 30, aqui onde está desenvolvedor virar recursos humanos, fica tudo embaralhado. A gente deixa sempre dessa forma. E aqui eu estou fazendo bem manual, para a gente declarar no nosso data frame. O Pandas, que nem eu tinha falado, a gente tem que estou executando ele, estou chamando do jeito que eu chamei o apelido, eu passo um ponto e a minha função data frame. Essa função data frame ela vai ter alguns argumentos, alguns parâmetros que a gente tem que indicar para montar o nosso data frame de fato. Um deles é data, que aqui eu só estou chamando, estou atribuindo para data a minha variável data. E aqui só para a gente ter o output, a saída desse data frame que virou. Então, executei ele aqui, ele já me trouxe basicamente a mesma coisa que eu tenho aqui, ele já trouxe aqui para a gente. Então, tenho a linha 0. João, 30, recursos humanos, Ana, 30, desenvolvedor, Marcos, 40, líder técnico, e aí a gente pode ir adicionando aqui conforme a nossa necessidade, beleza? E aí, como a gente está vendo aqui, eu tenho, beleza, minhas linhas, mas, tá, o que que é essa coluna aqui? O que que é João? O que que é Ana? O que que é Marcos? O que que é 30, 40? Isso aqui, beleza, a gente sabe que é o nome, isso aqui pode ser idade, pode ser qualquer valor, né, independente, e isso aqui é um setor, pode ser, entendeu, um cargo, então fica muito, né, a interpretação de cada um. Aqui, nesse caso, eu só passei esse argumento de data, mas eu também posso passar esse parâmetro de columns. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui manual com data, eu posso fazer também com as colunas, e aí eu coloco na sequência que eu quero. Então, eu tenho nome, idade e cargo. Então, ele tem que atribuir 0 nome, 1 idade, 2 cargo. Se eu passar idade, cargo e nome, ele vai fazer nessa mesma sequência, independente. Ele não vai olhar para a minha tabela e adivinhar qual que é a informação correta. Ah, eu passei a idade e eu tenho aqui a segunda coluna como os números, né? Ele não vai identificar isso, a gente tem que deixar o mais explícito possível essa sequência para não ter esses problemas de joguei uma coluna e ele colocou um nome errado. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, rodamos, na mesma sequência que eu passei, ele já deu aqui para gente a tabela completa. Ok? E séries, né? A gente tem o data frame e a gente tem as séries. O data frame, a gente pensa nele no inteiro, e as séries, ele vai ser apenas uma coluna dentro daquele data frame. Aqui o nosso data frame é pequenininho, né? Ele só tem 3 colunas, 3 linhas, mas ele pode ter 40, 50, 100 colunas, 1.000, 2.000, 10.000 linhas. Então, as séries, elas são para identificar coluna específica, colunas específicas. E aí a gente tem duas formas de chamar ou atribuir essa série, usar essa série. A primeira é a gente passando o nome do nosso data frame, geralmente a gente chama de DF. A gente abre aqui as chaves e passa o nome da nossa coluna entre aspas. Se eu colocar aqui, ele vai me trazer só aquela coluna. Esse index aqui é meio que fixo, né? E aí ele vai me trazer qual é o nome da minha coluna, realmente que eu pedi, e qual é o tipo dela também. E aí uma outra forma é a gente passar aqui, passando só um ponto e o nome da coluna. Ele vai trazer a mesma coisa, só que esse aqui é meio que um problema, porque vamos supor que eu tenho um espaço, ou
algum caractere mais específico, e aí começa a dar problema. Então, geralmente o que a gente usa, até beleza, não é uma boa prática a gente ter caractere especial, ter espaço, não é legal a gente ter isso. Mas, né, a gente consegue pegar dados aí de todos os lugares, né? Posso estar consumindo uma planilha diretamente do cliente por N motivos. A chance de chegar algum dado nesse formato é bem grande. Então, para a gente eliminar qualquer escopo para erros, a gente procura sempre manter por aqui, que aí vai ser realmente o nome da coluna, ele certinho, se ele tiver espaço a gente consegue tratar, se tiver caractere especial a gente consegue tratar, entendeu? E a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Aqui mesmo, vamos supor que eu tenho uma coluna que chegou já da fonte, com o espaço, e eu preciso tratar ela especificamente. Eu conseguiria passar o espaço aqui. Então, antes de eu tratar e deixar ela no padrão, antes de eu deixar ela no padrão, eu preciso tratar ela, e para tratar eu preciso chamar. Então, eu aconselho, né, e é preferível a gente usar essa primeira forma. The types. Assim como a gente viu aqui, ó, quando eu chamei a nossa série, esse the type é o tipo do dado dessa coluna. Então, a gente tem para variável, pode ser int, pode ser uma string, pode ser um float. A gente também tem o tipo do dado daquela coluna. E aí, se ele for inteiro, igual a gente tem a nosso data frame aqui de idade, esse aqui, né, a gente entende tipo, como um inteiro. Ninguém vai ter 30,5 anos, né? Então, ele é um inteiro. E aí a gente seta um tipo de dado específico que vai ser o mesmo tipo de dado para todas as linhas daquela coluna. Esses são os detalhes. E aí ele pode ser que um objeto, como se fosse uma string, o inteiro, que é o índice 64, o float 64 para float ou flutuante, bool para os booleanos, né, true ou false. Deixa eu só mostrar aqui. A gente tem a nossa data frame já. Você também pode fazer assim, se eu não me engano. Isso. A gente consegue pegar todas as informações do nosso data frame, passando esse info. Então, eu sei que a classe dele é um pandas, frame, data frame, o regex dele, qual que é o total de colunas. Ele traz meio que um esqueminha aqui pra gente, qual que é a coluna. Então, tem a coluna 1, 0, 1 e 2, nome, idade, cargo. Se eu tenho dados nulos, então aqui está tudo preenchido. Se tivesse algum nome que não estava preenchido, alguma unidade que não está preenchida, ele ia passar aqui para a gente, ó, não está preenchido, ou está faltando dois, tá? Aí ele vai trazendo aqui esse contador para a gente de não nulos. E também o type. Se é um objeto, se é um inteiro, porque é um objeto. Se tivesse outros, ele ia trazer conforme esses daqui. Operações com séries. Aqui a gente tem, vamos pensar que a gente pode fazer qualquer tratativa, agregação, com as séries, que é, tipo, eu tenho um data frame, eu vou separar, né, essas colunas, e aí no meu data frame de 40 colunas, eu só preciso de duas, a gente usa séries para tratar essas duas separadamente. Então, se eu rodar aqui, ó, eu peguei a minha coluna idade, mais a minha coluna idade, meio que dupliquei isso e fiz a soma. Então, antes eram 30, 30 e 40. Ele pegou com o mesmo index e somou 60, 60, 80.
Aí aqui também eu posso pegar a minha coluna de idade e fazer uma operação. Aí, né, pode ser, vamos supor que fosse um salário anual. E aí a gente tem esse montante anual numa coluna, e aí eu quero criar uma outra coluna para média. Consigo fazer um cálculo de média só dessa coluna atribuindo uma outra fórmula, né? Então aqui eu tenho a idade, eu tenho fazendo vezes 3 menos um. Se eu rodar, pegou a idade, fez vezes 3 e diminuiu um. A gente consegue fazer várias operaçõezinhas neles. Se eu quiser selecionar só um valor, aqui funciona mais ou menos como a gente faz com as listas, né, que a gente passa o que a gente quer e qual que é o nosso índice. Então, estou pegando só a idade, se eu pegar nome, João, vou colocar isso aqui, Ana, e aí vai seguindo. Basicamente, o jeito que a gente faz com as listas mesmo. Se eu passar aqui zero, aí já dá erro, porque eu preciso passar o que que é, né, a minha coluna, seguindo aqui, ó, a nossa sintaxe, e aí, nesse caso, ele não identifica direto o index. Tem que passar de alguma dessas formas aqui, a nossa coluna, e aí depois eu passo o index que eu quero. E aí, se eu quiser selecionar de uma só vez, sem fazer operação nenhuma, só as minhas colunas, eu consigo abrir esses duas chaves aqui, o nosso data frame, sempre lembrando de que o DF é o nome do data frame, isso aqui podia ser, aqui é DF, porque eu chamei aqui de DF na hora que eu fui criar, mas ele poderia ser pandas, poderia ser data frame, corrido, que é o nome que eu quiser atribuir para ele. Então, aqui a gente abre dois, e aí eu vou digitar o nome das minhas colunas, separa por vírgula, isso aqui vai virar uma lista, vamos ler como uma lista dentro de uma lista. E aí eu passo as colunas que eu quero. Então, pensa sempre, aqui é nosso sample é pequenininho, mas pensa em 10, 40, 50, 100 colunas, eu só quero duas, né? E aí a gente consegue fazer isso aqui. Bom, e idade, ele trouxe, não fez nenhuma operação, porque eu só pedi para selecionar. E aí uma coisa também que acontece, geralmente, né, igual a gente falou lá em cima, eu recebo um conjunto de dados e aí eu preciso tratar ele de alguma forma antes do analista, antes do cientista, consumir aquela informação. A gente tem que fazer alguma limpeza, algum tratamento inicial. Um dos tipos de tratamento que a gente costuma fazer é eliminar os duplicados. Então, vamos supor que eu tenho um banco de dados e eu estou lendo informações todos os dias. Quando eu leio uma informação todos os dias, seja isso incremental ou o dado inteiro, todo dia, uma tabela, um banco de dados inteiro, todo dia eu estou fazendo essa leitura, é muito comum de eu ter essa possibilidade de ler a mesma coisa duas vezes. E isso acaba duplicando, é a mesma informação, e a gente não tem esse tipo de problema, pode até gerar um problema maior no futuro, né, se a gente fizer algum cálculo. Pensa que a gente tem o mesmo valor, mesmas linhas, e a gente vai fazer uma média. E esse valor duplicado pode trazer um valor correto para a gente lá na frente. Então, geralmente a gente faz essa eliminação aqui bem no início, e com o Pandas, ele traz esse método de drop duplicate, que é bem simples, e aí ele já verifica o que, que é a linha inteira, né? Ele vai ler a linha inteira do nosso data frame. Se essa linha inteira estiver duplicada, aí ele faz o drop para a gente.
Então, eu tenho aqui a mesma coisa que a gente fez lá em cima do data frame. Nome, idade, cargo. Eu tenho João, 30 recursos humanos. E aí eu só dupliquei esses últimos dois. Então, vamos criar um novo data frame. Ele criou. Então, vamos supor, a gente fez a primeira leitura do nosso banco de dados. A gente leu essas três primeiras linhas. Amanhã, quando eu for ler de novo, na minha leitura, ele pegou essas duas linhas, que por acaso eu já tinha lido no dia anterior. Não é a mesma coisa, eu não preciso disso, então eu posso rodar o nosso data frame, ponto, o método, e atribuir um novo data frame, ou o mesmo data frame. A gente conferir. E aí, ele verificou, bateu que essa linha estava duplicada, bateu que essa linha estava duplicada e fez a eliminação. E manteve só as três iniciais, que é os valores únicos. E aí, às vezes, também pode ser que eu tenha mais colunas do que eu desejo. Então, eu tenho lá 50, 100 colunas. Essas 50, 100 colunas, às vezes tem alguma coisa que é todo nulo, ou algum dado que eu não precise. Então, eu estou fazendo algum projeto que eu preciso de nome, idade, endereço, e ele chega como salário. Salário, geralmente, é uma informação mais restrita, então a gente não precisa levar isso para frente no nosso projeto, não é interessante. Então, a gente pode fazer um drop, né, para tratar esse dado e liberar ele mais para frente. Então, aqui eu tenho minhas colunas: nome, idade, cargo, endereço, telefone. Vou setar manual aqui os meus dados, as minhas linhas, com a informação de cada uma dessas colunas, e vou criar uma data frame. Beleza. Criou aqui, até criei aqui como esse último sem todas as informações. E aí eu não vou precisar de endereço nesse projeto. Posso fazer o drop, passando endereço, vai pedir aqui as colunas que eu estou precisando, né? Que eu quero eliminar. Passando endereço, drop. E aí eu não tenho mais essa coluna, mantive só como telefone. Bom, para a nossa aula de hoje foi isso. Vou deixar aqui também algumas referências para vocês treinarem pandas. É um tópico bem interessante, não ainda tanto em engenharia de dados, mas a gente costuma pegar no nosso dia a dia. E também vou deixar alguns exercícios também para vocês praticarem e reforçar o conteúdo da aula. Beleza? Então, é isso. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.